partir do versículo 22 do capítulo 8 de Lucas. Certo dia, ou no dia certo, porque Deus não faz as coisas por acaso, Ele tem os dias, os tempos, as estações certos para o seu agir. Num dia certo, Ele havia determinado, escolhido, pensado desde a eternidade para manifestar o seu poder. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu num sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Eu estou lendo na Bíblia da Nova Versão Transformadora. Ela é um texto bem contemporâneo e usa uma linguagem mais próxima da que nós falamos hoje. Talvez os irmãos que estão lendo em textos menos modernos ficam assim achando que está lendo diferente. Mas preste atenção, que é a mesma palavra. Versículo 23. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então, Jesus lhes perguntou: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Eles estão com Jesus já faz um tempo, mas não tinham visto tamanha manifestação de glória, tamanho poder manifesto, e isso os assombrou. Mas o que assombrou Jesus foi outra coisa. Onde está a fé de vocês? Que homens medrosos vocês estão se parecendo? Em quem vocês creem? Porque o medo de que tudo vai dar errado, de que as coisas não serão como Deus disse, é a oposição à fé. Essa oposição nasce no coração carnal. Mas o homem espiritual, ele precisa prevalecer pela fé. Jesus se levantou, ele dormiu como homem que vivia nesses dias. Mas o Altíssimo não dorme. O Deus eterno nem cochila. Não há como ondas bravias fazerem sossobrar o barco onde o Senhor está.
porque o Todo-Poderoso não cochila, nem se cansa, não pede um tempo, não fica emburrado e diz: vou dar um tempo, vou deixar vocês perder. Ele está atento ao nosso clamor. Ele tem ouvidos absurdamente prontos para nos ouvir. E se há alguma distância entre nós e Ele, a Bíblia diz que Ele se inclina. Ele se aproxima. Jesus era exatamente essa demonstração do desejo, da busca de Deus por verdadeiros adoradores que confiassem nele, que se rendiam a Ele em total confiança. Algumas vezes nós não somos diferentes desses discípulos, porque enfrentamos dias maus, momentos que parecem coisas que vão dar certo e de repente dá uma reviravolta terrível. Aquele dia começou como um dia certo, o dia que eles iriam atravessar o mar com Jesus no barco. Vários discípulos pescadores que sabiam conhecer os tempos, que conheciam a navegação, não parecia haver risco nenhum para aquela travessia. Parecia que estava tudo bem organizado, planejado, e o Senhor foi dormir e estava tudo tranquilo. E às vezes acontece exatamente assim na nossa vida. Sabe aquela história de que tinha tudo para dar certo? E a única coisa que poderia dar errado dá. E compromete a nossa fé. Um certo dia, Jesus disse: vamos atravessar o mar para o outro lado. Era a palavra de Jesus. Como é que a palavra de Jesus vai falhar? No meio da travessia, o mar se tornou o inimigo. Os ventos se tornaram mais fortes do que o esperado. As ondas se levantaram e eles temeram. Quem a Bíblia está dizendo que temeu naquele momento foram pescadores, que estavam acostumados. Dizem que no Mar da Galileia, nesse mar, realmente acontecem tempestades terríveis, abruptas. Está tudo limpo no céu, de repente escurece. E as tempestades são fortes e de repente. Mas aqueles homens eram acostumados a pescar naquele mar. Há poucos tempo eles deixaram as redes para seguir Jesus. Mas tamanha foi aquela tempestade que eles temeram. Eles sabiam que iam virar o barco. Eles sabiam que não iam conseguir vencer aquela tempestade. Não foi medo de barata, irmãos. Não foi medo de uma coisa pequena que a gente pode vencer. Era uma situação real de crise que eles estavam vivendo, que não tinha saída humanamente possível, como algumas que nós estamos enfrentando, que não tem saída, que não tem o que fazer mais, que a sua sapiência, que a sua experiência, que os seus recursos não dão jeito. É uma tempestade para fazer pescador tremer. Mas eles foram buscar o Senhor Jesus. Parece que não na expectativa de que ele iria fazer o mar se acalmar. Não era isso. Eles não estavam. Eles foram acordá-lo para não morrer dormindo. Senhor, acorda que nós vamos morrer todos juntos. Eles não esperavam que Jesus fosse fazer o que fez.
Que Jesus tivesse poder naquela hora para resolver aquela situação. E às vezes nós agimos assim. Oramos, mas fazemos tantas outras coisas para solucionar que não vai dar jeito, que é como se nós estamos só avisando ao Senhor que a situação está difícil, mas a fé não está nele. E se nós estivéssemos com um filme, assistindo a essa cena, podemos imaginar a gritaria, a correria, puxa o mastro, joga para lá a vela, puxa as cordas, todas as tentativas para que o barco não afundasse. Mas quando Jesus se acorda, aleluia, Ele é o único que é digno. Ele falou com o mar, ele repreendeu os ventos e os homens, que talvez tenha voltado para dormir, porque estava tudo calmo e tranquilo. Repreendeu o mar, repreendeu os ventos e perguntou aos homens: por que a fé de vocês ainda é tão pequena? Porque a confiança de vocês ainda é tão pequena? Ou em quem vocês confiam? Sabe, irmãos, cada dia que nós vencemos uma prova, vem outra maior depois. Porque é importante para o Senhor que a fé cresça, amadureça, se enraize, nos firme nessa confiança e os frutos dessa confiança brotem. Assim como o Senhor é fiel, a fidelidade dele vai nos fazendo ser também fiéis, firmes, constantes, abundantes na sua presença. Jesus deixou os discípulos boquiabertos. Quem é este? Como nós não conhecíamos ainda ele neste nível, de que ele poderia ordenar até mesmo o vento. Eles ainda estavam discernindo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Eles tinham conhecimento que o Deus Todo-Poderoso abriu o mar para Israel passar. Sustentou as águas do Jordão para Josué e Israel passar. Segurou o movimento da terra e fez parecer que sol e lua pararam no vale de Ajalon. Fez descer alimento todos os dias por 40 anos para um povo, para uma multidão se alimentada. Fez brotar água da rocha. Eles conheciam todos os milagres descritos na história de Israel, pela mão do Deus Todo-Poderoso, como nós conhecemos. Mas é um segundo passo da fé, viver esses milagres, crendo, invocando o poderoso para nos socorrer nos nossos dias difíceis. Porque conhecemos e cremos, sim, confiamos no Senhor, que tudo que está escrito sobre o seu braço poderoso é verdadeiro, que Ele é fiel. Que como Ele disse, assim se fez. Amém? Aleluia! Agora, o outro nível é quando as ondas se levantam e o nosso barco, a nossa realidade, o nosso trabalho, família, empreendimento está sossobrando diante das dificuldades. E parece que o Senhor está dormindo, mas Ele não dorme. Ele está querendo levar você a um outro nível de fé.
de ver e conhecer quem Ele é. A questão é em quem estamos colocando a nossa fé. Num Deus que realiza só alguns milagres ou no Deus que faz até o mar cessar a sua fúria e os ventos pararem? Porque ordenar a um mar e a um vento, ninguém sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. E um vento forte, como o que passou, acho que a semana passada no Paraná, leva casas, leva tudo. A força do vento é extraordinária. Para dar ordem a ventos que elevam ondas e promovem tempestades, só uma soberania universal, como é a do nosso Cristo. E ali, ele ainda não estava exaltado. Naquele momento, ele estava vivendo entre nós como homem. Ali ele ainda não tinha sido elevado a Senhor dos Senhores. Ali ele não tinha ainda vencido a morte. Ali ele ainda não estava glorificado após o poder da ressurreição vir sobre ele depois da sua morte. E ali ele já era o Todo-Poderoso. Então a sua palavra pôde sossegar o mar, para fazer sossegar o coração dos seus discípulos. E é assim que ele quer habitar no nosso meio. Como aquele que pode ser acessado. Entremos com ousadia. O caminho já foi aberto, foi inaugurado. Tem ventos batendo, tem ondas se levantando. Aperreios, preocupações, incertezas. Ele não está dormindo. Como ele não está morto. Como ele não está distante. Ele está acessível. Agora, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Ainda que estejamos com um diagnóstico, nos preparando para uma cirurgia, tomando medicação, a nossa fé tem que estar no Senhor. Ainda que estejamos lutando para resolver a situação difícil, buscando recursos, ainda assim o nosso coração precisa ter fé no Senhor. Vamos agir, mas não sem que Ele envie a sua palavra. Porque a sua palavra, aleluia, a sua ordem, as nossas circunstâncias, pode fazer tudo mudar imediatamente. Continuamos a leitura. Versículo 26 do capítulo 8 de Lucas. Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar. Da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas, vivia no cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: porque vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia dado ordem que o espírito impuro saísse do homem. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões,
E mesmo quando era colocado sobre guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob o controle do demônio, corria para o deserto. E Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Então Jesus deu permissão. Os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima, para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o ocorrido, uma multidão se juntou ao redor de Jesus. E eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Jesus atravessou o mar para libertar este homem, que nem tinha consciência de que Jesus existia, de que seria liberto. Ele não tinha nem como pedir ou querer. Era um homem que vivia tão dominado. Se durante o ministério de Jesus houve quem clamasse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus me cura, Jesus me lava, Jesus me liberta. Se durante o ministério de Jesus multidões vieram para que ele curasse, Jesus, neste momento, sem ser chamado, ele vai. Ele vai em busca daquele que nem queria ser salvo, que nem queria ser liberto, porque nem sabia que poderia ser liberto. O domínio de Satanás sobre aquela vida era tão intenso que o juízo dele já havia sido perdido há muito tempo. Ele era apenas um ninho para os demônios, levado para lá e para cá, fazendo coisas horríveis, vivendo das piores formas possíveis, com muita força, mas totalmente sem senso de si mesmo. E Jesus foi lá. Quem chamou Jesus? Quem pediu para que aquele homem fosse curado? E eu quero que vocês voltem os olhos para uma outra situação. Quantas pessoas hoje estão tão dominadas por Satanás que nem sabem que podem ser libertas, que não pedem por libertação nem por cura, que não procuram Jesus, nem aceitam a igreja. Mas o amor de Jesus por elas é real. E Jesus tem a nós para a manifestação do seu amor. A Bíblia diz que Jesus foi e encontrou aquele homem
E já foi dando uma ordem para que ele fosse livre. E os demônios não queriam sair. Inclusive, revelaram quem Jesus era. Se alguém tinha dúvida ali, eles falaram, lhe deram o título máximo: Filho do Altíssimo. Os demônios sabem que seu tempo é limitado dentro do tempo que Deus deu aos homens. Então, eles invocaram essa realidade. Vieste nos atormentar antes do tempo. É como se eles estivessem dizendo: não chegou o fim do tempo ainda, nós temos liberdade para atormentar os homens querem isso. E Jesus não dá ouvidos a demônios, não há legalidade para demônios diante de Cristo. Ele os expulsou. E o homem ficou bom do juízo, não só liberto, mas também restaurado na sua mente. Porque uma pessoa possuída por demônios tem a mente tão mexida, tão atormentada. E às vezes é liberto e fica sem uma mente boa. Mas Jesus deixou o homem em plena saúde. E quando as pessoas da cidade que conheciam o endemoniado, que nem nome tem, né? Ele é chamado endemoniado mesmo. Ele estava sentado aos pés de Jesus, ouvindo, vestido, e todos ficaram assustados. Que poder era esse que seria maior do que o poder dos demônios que estavam sobre aquele homem? Quantas pessoas, quantos poderes não já teriam sido invocados para libertar aquele homem sem dar jeito? E eles ficaram assustados de que Jesus tenha conseguido isso com uma palavra. Não com um ritual, não com uma mandinga, não com uma estratégia de fazer isso, nenhuma oferenda, só com uma palavra. Porque ele é o Filho do Altíssimo. Vamos ler a partir do versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias, quando vocês foram iluminados, quando você aceitou Jesus, quando você entendeu a mensagem do Evangelho, de como permaneceram firmes, apesar das lutas, do sofrimento. Houve ocasiões em que vocês foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram pessoas que passavam por isso. Sofreram com os que foram presos, aceitaram com alegria, até quando foram tirados seus bens. Porque sabiam que lhes esperava coisas melhores, coisas eternas. Amém? É maravilhoso a coragem do primeiro amor. É maravilhoso aquele primeiro momento na vida cristã em que nós nos sentimos tão cheios do Espírito que nada, absolutamente nada, nos impede de permanecer com Cristo. Mas o escritor aos Hebreus está lembrando a igreja perseguida daqueles dias. Mas os primeiros dias, o fogo, o primeiro amor, a alegria da presença, nos anima e a gente enfrenta tudo. Mas ele está vendo tempos mais na frente, quando o coração vai se esfriando, as lutas continuam. Lembrem-se, como vocês já foram corajosos em Cristo. Como vocês já romperam para pregar o Evangelho,
para orar por pessoas. Lembrem-se, como no fogo do primeiro amor, quanto vocês entregaram de si mesmos a Cristo. Quando esse livro foi escrito, estava se falando para uma igreja perseguida, que estava vendo seus parentes serem presos, serem mortos, que estava sofrendo o confisco de todos os seus bens. Nós não sofremos tanto, mas cada um teve as suas experiências. Quando teve que romper com a família que não aceitava o evangelho, com os seus hábitos do pecado. Lembre-se, como foi aguerrido, como você estava firmado e forte no Senhor e decidido porque creu na esperança da salvação. Amém? Mas ele continua. Então agora, não abram mão da sua confiança. Então, não abram mão da sua confiança. Lembrem-se que há uma grande recompensa por vir. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de ter feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele prometeu. Confiar, continuar confiando. A confiança vai fazer você obedecer. E porque você obedeceu, vai vir uma recompensa. Mas entre a obediência e a recompensa, é preciso haver perseverança. Permaneçam nessa confiança. Permaneçam nessa certeza de que Cristo se levanta quando você invoca e faz o mar se acalmar. Permaneça nessa confiança de que Ele vai alcançar e redimir e salvar até aquele que está dizendo: eu não quero, eu não gosto, eu não sei. Mas você está sendo Cristo indo atrás dele. Permaneçam nessa confiança, aquela que fez você romper com sua história toda para viver uma nova vida. Porque você obedeceu. Mas os frutos da obediência, às vezes, são como algumas plantações, demoram meses para brotar. E você lança algumas sementes e tudo que você vê é terra. Não aparece nada. Continua olhando. Mas eu plantei, não estou vendo nada ali. Onde é que eu vou comer do fruto daquela semente? Você não vê nada aparecer. Mas quando parece que não tem nada, é porque a casca da semente foi rompida. E antes de subir para cima, ela cria raízes para baixo. E vai se aprofundando a perseverança. É a sua fé se aprofundando para encontrar os rios subterrâneos, as fontes de águas, para você não vir a perecer nos tempos difíceis. E depois que a semente se arrebenta e cria raízes para baixo, é que ela começa a brotar e aparecer aos olhos dos homens. Assim são as promessas de Deus. Elas vêm para que o nosso coração se firme no Senhor. Ah, Deus prometeu e ainda não aconteceu. Ah, nós temos mangueiras enormes no quintal aqui do nosso ambiente de culto. 2 ou 3 mangueiras enormes, que um dia foram apenas uma semente, uma promessa. Aquela semente não ia nem acrescentava nada,
Poderia até ter sido jogado fora, porque era só uma promessa. Um potencial ali, incrustado. Quanto tempo levou para essa semente se transformar nessa fonte de vida? Porque a quantidade de frutos que essas mangueiras já botaram, alimentou muita gente. Na história dessa casa, que já é antiga, antes dessa casa ser construída. Mas um dia era uma promessa, que alguém enterrou e teve que esperar que crescesse. E assim Deus está, através das coisas criadas, nos ensinando a ter fé e firmeza. Olhe para as promessas, confie nas promessas, obedeça e permaneça na obediência. Porque necessitamos dessa paciência, aguardando até o momento em que a recompensa, ou seja, a promessa, se torna palpável para nós. Amém? Mas isso não é que Deus ficou fraco, ou que Deus se esqueceu, ou que Deus não vai fazer o que Ele prometeu. Não, irmãos, é que Deus está nos fortalecendo, nos levando a níveis de confiança mais profundos. E nós precisamos entender que as coisas não saíram do controle de Deus, que Ele não desistiu, que Ele não se cansou. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Mas eu não estou vendo a promessa se cumprir. Você precisa perseverar para que depois de ter feito a vontade de Deus, receba a promessa. Amém? Nós queríamos receber logo a promessa, mas isso nos tornaria fracos, frágeis. E não é essa a proposta de Deus. Ele nos quer fortes, firmes, abundantes na confiança. Então você confia, obedece e espera. E então, depois de esperar, recebemos as recompensas, que é a promessa na qual confiamos o nosso coração se manifestar de uma forma prática nas nossas vidas. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. E o meu justo, diz o Senhor, viverá. De que forma? Viverá chorando, reclamando, murmurando. Tem alguma Bíblia dizendo isso aí? Se tiver, bote no fogo. O meu justo viverá dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. É pela fé. O que é dar glória? Não é ficar dizendo glória, glória. Dar glória é confiar e mostrar ao universo que nos observa, anjos de Deus e espíritos malignos, que o Senhor está conosco como um Deus fiel.